Armando Silvino de Freitas Pinheiro, Província Ultramarina da Guiné. Setembro de 72, cheguei lá em outubro, fui de avião já, e vim também evacuado de avião, mas fui como reforço para o batalhão 4510. Tenho até um convite agora para o almoço, que é no próximo dia 6, é sempre no primeiro sábado de junho. Sim, eu propriamente fui buscá-la, trouxe eu lá da secretaria, que eu fiquei logo com conhecimento. Isso foi próximo de 27 de setembro de 72, que pela instrução que tinha, desconhecia perfeitamente para o que íamos fazer, mas depois, quando estava lá e o que fazia, que aliás eu e camaradas meus nem fazíamos aquilo para que a especialidade tiramos, que era reconhecimento de informação. Isso era para uma guerra clássica, como havia antigamente, que havia hora de combate, uns de cada lado, e quando aquela guerra que tínhamos não era clássica, era subversiva à base de minas e armadilhas, o que depois se ia ser vítima de uma mina. Tivemos lá bons dias, até nos considerávamos ter sorte, irmos para aquele local que nunca tinha havido nada. Entretanto, depois, em janeiro de 75, janeiro de 73, assim é que é, a polícia daqui fizeram o favor de matar Amílcar Cabral, o que estava a governar a Guiné do lado dos africanos, que aquilo era dele, sempre foi, e entretanto agravou-se. Daí então eu depois ser vítima de uma mina no local onde tínhamos ido várias vezes e nunca tinha havido nada. Até tínhamos colegas de transmissões que gostavam de ir com a gente. Como já referi, trazíamos africanos ao quartel para eles darem informação, o que viam enquanto vinham com as canoas, com arroz que vendia lá aos civis, e comia no quartel. Era aquela vesícula que o Spínola dava e que os africanos eram amigos de Spínola na ocasião. E era assim aquilo que se vivia, mas antes de... Aliás, a gente éramos atacados de foguetão à noite. Na pista onde eu fazia serviço de dia, que era onde as avionetas saíam e chegavam, era cerca de 40 metros, 50 do quartel. E a gente via da pista as saídas do foguetão, lá ao fundo na ganjola, e dávamos uma rajada para avisar os camaradas do quartel. E houve uma vez, ainda estava eu lá, que caiu dentro do quartel. Foi o Xavier ferido, veio evacuado para cá, mas depois ainda voltou para lá. Quando eu pensava, quando estava no hospital, que ainda regressava, que ainda foi antes do 25 de abril de 74, mas eu não sabia era o estado que eu estava e não regressei, e pelo contrário, depois tive tratamento, estive lá quase 2 anos no hospital. Vim para a psiquiatria, depois fui para a ortopedia, daí tive consultas de otorrino, oftalmologia, que vim para cá só com 20% de ortopedia. E depois fui a uma junta aqui no Hospital Militar de Porto, que deram mais 12%, o que ainda mantenho, 32%, mas que agora já estou à espera de uma outra que eu pedi seja atualizada. Foi através de um colega meu da minha especialidade, de João Carlos, que agora está na Suíça, que me deu o endereço dela, que era de Braga.
embora me dissesse logo que não daria para futuro, que ele já conhecia, mas de qualquer modo foi assim. Escrevíamos, como escrevia para outros colegas, vizinhos lá da zona de onde eu sou, do Marco de Canaveses, embora esteja aqui já há cerca de 40 anos a viver. Ainda não foi logo, porque eu ainda era solteiro e tinham prioridade os casados. Entretanto, e depois também em 75, do Hospital Militar, fevereiro de 75, e arranjei emprego para uma escola com prioridade em 79. Foi para o António Nobre, onde estive 17 anos. Depois daí consegui então ir para o Tribunal, o DIAP, que tinha um ano. Eu estava sempre garantido. Tinha um ano, se não me desse no tribunal, regressava à escola. Mas dei-me e entretanto estive lá 25 anos no DIAP. Fiquei diferente e fiquei com marcas em todo o corpo, cabeça, ouvidos, olhos, coluna e pé direito. Só com o que vim de lá para cá, depois é que consegui outras desvalorizações que ainda estou, neste tempo, 50 anos depois, a tratar disso, visto o meu quase ser sequelas múltiplas interiores que não se vê, quando há outros casos que ficaram sem braço, sem pernas, a maior parte. Lembro-me, havia lá um camarada na camarada onde eu estive, onde vim evacuado, sem os 2 braços e as 2 pernas. E sem uma perna a maioria, cegos também, etc. Que estudem e que isto não está fácil a nível mundial nestes últimos anos, olhando à guerra da Ucrânia, que foi imposta pela Rússia, e aquilo agora parece que está em fase de terminar, mas ainda ontem eu vi na televisão, quando Putin estava indisposto ao presidente da América, dizem que sim, quando estão indispostos dizem que não, e andam assim. Mas espero que aquilo termine o mais breve possível, porque não há nada favorável a nível mundial. A liberdade, sair daquele ambiente que era obrigado a estar ali, e daí já pude depois, até andei a estudar, tinha 4ª classe, fiz o 6º ano, não foi por isso, mas que depois, até como já falámos por telefone, fiz um livro, cujo título é Quase Memórias, e assim sinto-me restabelecido com o emprego que tive, que, como já referi, na escola e no DIAP, e outros vindouros. Espero que isto a nível mundial melhore de agora o que estamos a viver nesses últimos anos, e que nunca será, ainda que haja alguma coisa, nunca será como nós vivemos, que era outra. Por falar nisso, como há bocado referi que reunimos todos os primeiros sábados de cada mês na delegação do Porto, Rua Pedro Espano, número 1105, há lá colegas, inclusive um que foi, ou seja, tivemos lá uma cerimónia que ele fez anos e eu fiz também, embora menos, e ele teve uma medalha e eu tive uma outra que tenho ali por acaso. Quando fiz 74 anos, exatamente, tenho na referida medalha com as... Depois, se quiser, eu até posso colocar lá. Aquilo era uma guerra que
os brancos é que eram culpados. Como há bocado estava para dizer, havia colegas meus que pensavam que os africanos e tal, que eram culpados, mas não. Nós, os brancos, é que invadimos praticamente a casa deles. E aquilo de início eles eram os povos sem cultura, outros que iam daqui obrigados pela PIDE para lá ou castigados. Viam que os africanos eram assim um pouco menos cultos e chegaram a fazer asneiras, até a matar e a ficar com terrenos deles, que depois daí eles tiveram quem lhes abriu os olhos, como se diz em português, e daí iniciaram a guerra então. Mas a guerra, nós aqui falamos a força justa das vítimas de uma guerra injusta, como eu digo na capa do livro, mas é verdade que era injusta porque fomos obrigados, mas praticamente para a casa deles, a terra onde eles estavam, à vontade deles, e a guerra que foi imposta, aquilo em parte era um negócio para ambos os lados, mas por outro lado aquilo, aliás, eu estava lá ainda antes de ter o acidente e havia lá umas pintazinhas no mapa que a nossa tropa já não ia, já estava tomada pelos africanos, e diziam-nos lá algumas transmissões que aquilo mais tarde ou mais cedo, que seria breve como foi, se nós não quiséssemos sair, eles arrasavam tudo. E então depois, com o livro Portugal e o Futuro que Spínola escreveu, também já abalou um pouco aqui o Estado Novo em Portugal e já ajudou depois à Revolução de 25 de Abril, e que ficou tudo diferente. Mas, por falar nisso, colegas meus da associação que tomam a culpa aos africanos da guerra, mas não. Eu, quanto a mim, e tenho certeza, aliás, nós é que fomos culpados da guerra, porque fomos para a casa deles, invadir a casa deles, em parte, quando isso era desnecessário, mas aconteceu. Recordado, tenho sempre colegas que, quando temos o almoço do batalhão, nos encontramos, mas tenho as fotografias também e recordações. É sempre encontrarmos-nos com pessoas que, da minha parte, é sinal de vida, porque estive quase a passar para o outro lado. Se não fosse dois, por falar nisso, dois forriers deram sangue para mim, que eu estava a engolir sangue e não respirava já. Entretanto, depois o enfermeiro Gomes de Viseu meteu uma tala pela garganta abaixo, na garganta, e eu já consegui respirar, que eu já estava a revirar os olhos, a apagar-me, mas daí depois já dei sinal de vida, senão tinha-me apagado mesmo. Assim, sim, fiquei diferente com as sequelas que fiquei da guerra, principalmente isso que eu até digo no livro que escrevi, que para mim a guerra começou quando ela acabou, porque eu fiquei com aquelas sequelas e continuo com essa mesma
guerra das sequelas em mim próprio. E é exatamente essa frase que eu digo e que acho correta.